Bom dia, queridos. 7h59. Pontualmente. Estava aqui esperando vocês. Vamos tomar café juntos? Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos. Você, eu e o Rei Salomão cá entre nós. Bom dia, Simone. Bom dia, meu amor. Estava indo com o mouse. Bom dia. Manda foguinho, manda coraçãozinho, manda tudo que o Instagram gosta, né? Pra essa mensagem do Rei Salomão chegar para mais pessoas. Então, vamos lá tomar o nosso café juntos? Bom dia, querida. Nossa, tá quente. Tá quente, mas tá bom, né? É ruim, mas é bom. Nossa, tá muito quente. Vamos lá. Então, vamos lá. Chegamos no dia 126. 126 dias que nós estamos nessa jornada juntos com o Rei Salomão. Uma jornada de profundidade, de coragem e de alma, né? Então, vamos ler o verso. Diz Salomão: melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Então, primeiro momento, parece duro, né? O verso de hoje, mas vamos respirar juntos, vamos entender o que ele está falando aqui, vamos abrir essa frase, né? Porque às vezes o amor chega na forma de verdade, né? E o cuidado chega na forma de limite. Quando você não deixa uma criança atravessar a rua, você segura, você está cuidando e está dando um limite. Isso é amor, não é? Então, a canção do tolo, ela é gostosa, é animada, a pessoa te fala um monte de coisas gostosas, sedutora, mas isso não sustenta ninguém, né? Então, às vezes a repreensão do sábio, aquele que te fala, te dá um limite, não é só bronca, às vezes é lucidez, né? É direção, é um espelho que nos devolve ao eixo. O Paulo, meu marido, ele é super honesto, ele é super sincero, e às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é importante, é muito mais, segundo Salomão, essa é o verdadeiro amor, quando você diz à pessoa aquilo da realidade que você está vendo, não da fantasia que ela gostaria de ouvir. Então, hoje nós vamos falar sobre essa verdade que cura. Respira comigo, vamos juntos. Vou ler de novo o verso para quem entrou depois. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo, né? Então, na visão sistêmica, eu estava tentando colocar aqui para vocês, já colocando, que é um amor que coloca ordem, né? As ordens do amor, a primeira é ordem, né? Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele quis é luz, para ver o que estava acontecendo. Aí ele foi botando tudo em ordem. Foi criando tudo, que já estava lá, só que estava num caos. Ele organizou, ele ordenou, né? Então, o Hellinger, eu achei um comentário do Hellinger que diz assim, que a repreensão do sábio significa uma palavra que coloca cada um no seu lugar. Nas constelações a gente vê muito isso. Uma frase é suficiente para te recolocar no teu lugar. E uma vez que você está no seu lugar, pronto, a vida flui como deve fluir dentro do seu sistema, né? Então, a canção do tolo que diz Salomão aqui é aquele discurso sedutor que alimenta a nossa ilusão, né? Ai, você é linda, você é maravilhosa. Ok, mas isso não me diz absolutamente nada sobre mim, né? Uma vez eu atendi um rapaz que ele dizia assim, eu não preciso de ninguém, eu sou super independente, faço tudo sozinho, e
todos os amigos elogiavam ele, como ele era livre, como ele era desapegado, como ele era independente, né? Aí fomos fazer a constelação dele. E aí o que apareceu? A mãe dele morreu super cedo. O pai virou alcoólatra depois da perda da mãe. Então, o pai mergulhou no alcoolismo. Então, o que seria, na visão do Salomão, a canção dos tolos? Seria isso. Todos os amigos diziam, ai, que máximo, você é livre, você é independente, que máximo, que máximo, que máximo. Mas ele não tinha parâmetro, né, parado. Quando a gente fez a constelação, apareceu a representante da mãe, e foi linda a frase dela, né? Ela disse com a maior doçura, você não precisa se proteger de mim. Nessa independência, eu não preciso de ninguém, ele estava excluindo o pai e a mãe por tragédias que aconteceram na vida dele. Quando ele pôde incluir, né? Não precisa proteger da mãe. Você tem uma mãe dentro de você, você tem um pai dentro de você. Parecia que tinha um feitiço que foi quebrado, né? Então aí ele se tocou que essa independência dele era uma defesa, não era uma liberdade, né? Então, a verdade que o Salomão nos diz aqui, que cura é assim, ela é curta, precisa, mas sempre amorosa. Quem está chegando agora, bom dia. Hellinger dizia assim, a verdade é simples, o sofrimento é que é complicado. O sofrimento é complicado. Então, o que Salomão está nos dizendo aqui, que a canção do tolo complica, distrai, adia, e a palavra do sábio é a que libera, é a realidade. Vou contar uma história aqui do meu marido, ele contou ontem, me lembrei, ela se encaixa aqui perfeitamente. Nós tínhamos uma amiga, e uma vez chegou pro meu marido e perguntou assim, você acha que eu tô gorda? E ele respondeu para ela, não acho que você tá gorda, mas você podia perder uns 3 quilos. Pronto. Ela ficou com ódio dele meses, para não dizer anos. Ele estava dando para ela um parâmetro, ela perguntou e ele respondeu com honestidade. É o sábio te dando um espelho. Olha para isso. O que ela queria a voz do tolo dizendo para ela, ai, como você é bonitinha, não, você tá maravilhosa, você tá linda, você tá maravilhosa. As pessoas não querem ouvir o sábio falando, né? Não querem se olhar no espelho. E meu marido mostrou para ela, olha o seu espelho. É assim. Isso é o que o Salomão está falando, né? E aí eu fui buscar a nossa visão filosófica. Krishnamurti, né? Filósofo da liberdade interior e da consciência sem condicionamento, né? A gente é condicionado até na nossa consciência. Então, Krishnamurti dizia assim, que a mente treinada para agradar não vê a realidade. Então, se você está treinado para o tempo inteiro só agradar, é como se tivesse um véu e você não visse a realidade, né? Mas a verdadeira transformação nasce quando a gente para de buscar a aprovação. Então, aqui tem que respirar, porque a gente busca aprovação constantemente, né? Todo mundo quer ser aprovado, ninguém quer ser criticado. Aliás, quem é outro para me criticar, né? Tem isso também. Mas se eu pergunto, eu quero ouvir a verdade. Eu não quero ouvir palavras de ilusão. Então eu não pergunto. Mas se eu perguntar, é porque eu quero ouvir a verdade. Temos que ter consciência. E se eu busco aprovação, é melhor não perguntar, porque eu não sei o que vai vir de resposta, né? Então, buscar aprovação nos aprisiona. E a gente vive nessa prisão, todos nós buscamos aprovação o tempo inteiro. Nós queremos ser bem vistos, queremos ser amados, queremos ser aprovados. Aí o Krishnamurti, o que me trouxe, por que eu trouxe o Krishnamurti aqui para nós hoje? Porque olha a frase que ele fala aqui. Não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Krishnamurti, indiano, século passado, né?
Nasceu em 1895 e morreu em 1986. 91 anos. Viveu bastante. Filósofo indiano. Então, nós já era uma sociedade profundamente doente, continua sendo uma sociedade profundamente doente, infelizmente. Então, a canção do tolo aqui, do Salomão, é justamente esse ajuste superficial, né? Quando a gente se ajusta a essa sociedade, onde tudo é, né, Instagram, todo mundo é lindo, ninguém tem dor de barriga, é todo mundo maravilhoso, né? Então, a repreensão do sábio seria o chamado de volta para dentro. Eu interpreto assim como volta para dentro, volta para sua alma, volta para você. Seria a repreensão do sábio. Sócrates, quase 500 anos antes de Cristo, é o pai da filosofia ocidental. E ele morreu por quê? Porque ele falou a verdade. E a verdade incomodou, mandaram matar. O que o Sócrates defendia? Ele defendia que ninguém melhora só ouvindo. Não é que você não pode ouvir elogios. Claro, você faz uma coisa que merece elogio, mas não excessivos. Né? Então, ninguém melhora com elogios excessivos, dizia Sócrates. Ninguém cresce sendo mimado. Né? A criança mimada não cresce. Né? E que a alma floresce quando ela é confrontada com a própria ignorância. Perdão, vou... Mudou o tempo aqui em São Paulo. Eu vim de Itu ontem, estava 30 graus e agora é 17. Então, meu corpo não... Enfim. Então, ele falava assim, que a alma floresce quando é confrontada com a própria ignorância. Então, ele chamava isso de cuidado da alma, né? E é isso exatamente que o Salomão quer dizer com a repreensão da alma. Repreensão do sábio. Seria como se Salomão dissesse assim: o elogio vazio nos emburrece, torna a gente burro, a gente não evolui, né? O que a verdade desperta, faz a gente olhar para onde a gente está, o que a gente está fazendo. Fui buscar a visão literária. Philip Roth, já falei dele, é um escritor norte-americano, e tem um livro dele que chama-se A Pastoral Americana. Ele narra a história de um personagem, né, que chama de o sueco. Parece com o meu paciente que eu contei para vocês. O homem perfeito aos olhos de todo mundo acha ele um homem perfeito, né? Todo mundo elogia como ele é pacífico, como ele é perfeito, um cara que fala pouco, mas ninguém fala a verdade para ele, que ele não olha para a própria família, ele é totalmente desligado da própria família. Então, o sábio, nesse romance do Philip Roth, é a própria vida, né? É a vida que devolve para ele com dureza, mas traz ele de volta à realidade, a realidade que ele não queria ver. Então, eu achei que espelhava bem o verso do rei Salomão, né? E a Cecília Meirelles, que eu estou encantada com os poemas dela, no livro dela, Metal Rosicler, né? Ela fala sobre a maturidade, sobre a lucidez e também sobre o peso das ilusões, né? Um dos seus poemas, ela diz assim: quem me dera ouvir o que a vida diz, e não só o que o mundo canta. É ou não é Salomão puro? Né? Bateu em cima, perfeito. A canção da vida, às vezes ela é triste, às vezes ela é firme, mas ela é curadora, qualquer que seja sua melodia. É o que diz Cecília Meirelles. E aí temos um filme que quem não assistiu ainda pode assistir, chama A Cabana, tem na Netflix, baseado num livro do escritor William Young.
Então, eu já falei desse livro aqui e acho que já falei desse filme também num outro momento. Ele conta a história de uma família que é um domingo, eles têm uma cabana perto do rio e todas as famílias vão fazer piquenique naquele dia e tá todo mundo feliz e contente. E aí acontece uma tragédia e essa família perde uma filha. Eu não vou dar spoiler, acontece uma tragédia. E aí esse homem, o pai dessa menina, ele fica devastado. Ele, imagina, perder uma filha assim, estupidamente do nada. Aí ele entra no luto, ele entra na raiva, ele nega. Ele está nesse turbilhão, é o que mostra o filme. Até que ele recebe um convite para voltar para aquela cabana onde tudo aconteceu, perto do rio, né? E aí ele decide voltar para lá, para o lugar onde tudo aconteceu. E lá ele encontra 3 figuras que representam 3 aspectos do divino: a sabedoria, o amor e a verdade. Muito bonito o filme. E aí ele tem que ouvir verdades que doem, né? Que a raiva que ele está sentindo só destrói a vida dele, né? Que a culpa dele, ele não tem fundamento. Que culpa ele tem do que aconteceu? Nenhuma, né? E que esse julgamento torna ele cego. E finalmente, que ele não controla o destino. Não temos controle sobre o destino. Então, eu achei que é uma perfeita tradução para o verso do rei Salomão. A verdade do sábio dói, mas cura. A canção do tolo conforta, mas destrói, né? Então, uma vez eu tive uma cliente num consultório que eu percebia que ela só queria ouvir elogio. Ela queria que eu falasse dela, de como ela era inteligente, como ela era sábia, como ela era perspicaz, como ela conseguia fazer as coisas. Ela queria isso. E aí, no começo eu falava, eu percebia que era o que ela queria, ela saía da sessão super feliz, que eu tinha falado tudo aquilo que ela queria ouvir, né? Mas um dia eu perguntei para ela, olha, eu posso te confortar, te falar essas coisas bonitas que eu venho te falando, mas também eu posso te ajudar, né? O que você quer? Porque as duas coisas não são iguais, né? Ela se deu conta. Ela queria que eu ajudasse, então vamos olhar para a realidade, né? Que não era nada bonita. Por isso que ela não queria olhar. Então, às vezes a gente tem pessoas assim que buscam o elogio da mãe, tudo que faz busca o elogio da mãe, mas chega uma hora que a mãe tem que dizer, olha, eu te amo, mas você segue a tua vida e eu sigo a minha. Não dá para aplaudir você o tempo inteiro em tudo que você faz. A gente vê mães educando os filhos, ele traz um garrancho, ai que maravilha, que desenho lindo. Não é lindo, você fez um garrancho. Eu tenho também, agora estou me lembrando da minha enteada, que tinha uma das filhas dela, queria cantar. Bom, dei o nome. Sorry, não vou contar a história. Não vou contar porque ela é bonita. A menina queria cantar, mas ela não tinha não sabia como cantar. Então ela cantava do jeito dela. Vou mudar para minha neta, né? Minha neta queria cantar. Ela está fazendo teatro, o tempo inteiro ela está em musicais. Eu falei para ela, olha, você quer cantar? Vai fazer aula de canto. Ela não gostou. Como assim? Eu canto super bem. Todo mundo diz que eu canto muito bem. Eu falei, querida, você canta muito bem. É verdade, mas você pode cantar muito melhor com técnica de cantora. Tem técnica. É bom aprender a técnica, né? E acho que foi libertador para ela. Ela foi fazer as aulas de canto. Então, é uma frase amorosa, e que eu devolvo a ela a força dela, né? Vai fazer. Você quer fazer isso? Faz bem. Vai fazer bem, não faz meia boca. Então, é isso. Entrou um monte de gente que entrou
enquanto eu estava falando. Bom dia para todas vocês que entraram, homens, mulheres, né? Queridos todos, todas. Essa live vai ficar gravada, você pode assistir desde o início. E se você quiser também receber a transcrição da live, você pode entrar no meu grupo do WhatsApp, o Rei Salomão cá entre nós. Você entra aqui na minha bio, tem o desenhozinho de um clips, clica lá, tem vários links. Você clica no link, o Rei Salomão cá entre nós, pronto, você já está dentro e já recebe a transcrição da live de hoje, tá bom? Então vamos às nossas perguntas. Outra coisa importante, se você gostar, convida mais gente para assistir, convida mais gente para entrar no grupo para receber a transcrição também. Vamos ampliar o nosso campo de seguidores do Rei Salomão, tá bom? Então, nossa pergunta para hoje é assim: quem na minha vida me diz verdades que eu não quero ouvir? Vamos conversar aí. Quem me diz verdades que eu não quero ouvir? Quem só me diz coisas bonitinhas, que me adormecem e não deixam eu crescer, não deixam eu evoluir? Talvez eu precise de um olhar mais sóbrio, menos sedutor. Como é? Como é que eu estou? Em que área da minha vida eu preciso parar de me enganar? E aí? Fala alguma coisa comigo. Alguma dessas perguntas fez sentido para você? A gente gosta de receber elogio, mas às vezes é bom ouvir a verdade, né? Aí, nossa, perfeito, Jane, entrando para o momento da nossa meditação final. Vamos à nossa meditação final. Vamos soltar o ar. Inspira e solta. Esvazia tudo. Segunda inspiração já é mais natural. Entre em contato com o seu movimento natural de respirar. Inspire e solta. Percebe como você funciona, como seu organismo funciona apesar de você. Inspire e solta. Fecha os olhos. Imagina que você está caminhando por um bosque e de repente você está numa encruzilhada e tem duas trilhas. Uma é super iluminada, tem música, mas você sabe que não vai te levar, vai levar uma rua sem saída ali. Não vai te levar a lugar nenhum. Tem música, tem... né? A segunda é uma estrada mais simples, silenciosa, mas o chão é firme. Convido você a caminhar pela trilha silenciosa. Você vai caminhando e aí embaixo de uma árvore está sentado um velho sábio. Ele olha para você e diz apenas uma frase clara, direta e verdadeira. Recebe essa frase. Cada um de vocês vai receber a sua própria frase do sábio. Veja o que vê. Sinta essa frase chegar no seu peito e respira. Respira e repete comigo assim: eu escolho a verdade que liberta. Eu escolho a verdade que liberta. Não a canção que adormece. Não a canção que adormece. Sente seu corpo alinhado. Sente sua alma agradecendo. No verso de hoje, o Salomão não está pedindo para você buscar sofrimento. O que ele está dizendo? Que a verdade amorosa, ela é rara, mas ela é preciosa. A
A verdade é amorosa, quando dita com amorosidade, ela é rara, mas ela é preciosa. Então, eu espero que hoje a gente possa acolher palavras que nos libertem, né? E vamos deixar cair melodias que nos enganam, né? Seduções que nos enganam. Vamos para aquilo que é importante. Porque a sabedoria do sábio, às vezes é só um sussurro. E vocês podem ver que a tolice sempre grita alto, né? Aqueles carros de som que passam com aquele som imenso, ensurdecedor. O sábio é sempre silencioso. Vamos ouvir o sábio. Bom dia, queridos, queridas. Nos vemos amanhã às 7h59. Vamos ter um dia de contato com a nossa alma. Vamos ser honestos conosco mesmo, né? Essa é a minha proposta, baseada na frase do rei Salomão. Beijo carinhoso. Espalhem isso aí por mais pessoas. E vamos lá. Eu vou transcrever. Quem está no grupo já vai receber a transcrição. Quem chegou mais tarde está lá no grupo, tá bom? Ou pode ver o vídeo. Até amanhã!